graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meu irmão, esteja convosco, minha irmã. Eu te pergunto nesse dia de hoje, tudo vai bem contigo? Se não está, vai ficar. Nós vamos orar. Tudo tem um tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, bendizemos o Teu nome porque Tu és santo. Deus, continua, Senhor, a nos abençoar os Teus servos. Ó Deus, o Senhor seja esse Deus provedor nesse dia de hoje, Pai. Que possa levar provisão para essas pessoas que estão necessitadas da Tua presença, necessitadas do Teu abrigo, Senhor, nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Hoje tem recado. Tem recado hoje de Deus para a minha vida e para a sua vida. E o recado de Deus hoje é identidade. Falou muito forte esses dias comigo, o Espírito Santo, sobre isso. E o tema é restaurando a identidade. Restaurando a identidade em Deus. Irmãos, eu já começo a te perguntar nessa manhã. O que define a sua identidade? Essa foi a pergunta que o Espírito Santo fez para mim e está fazendo para você nesse dia de hoje. Vamos lá para Romanos 12, versículo 2, que vai dizer assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos deixa esse versículo interessante e tem tudo a ver com o que nós vamos falar nesse dia de hoje, porque nós sabemos que a perda de identidade tem sido algo muito atual nos dias de hoje. É o grande problema desta geração. Homens, mulheres, que com o passar do tempo tiveram a sua identidade deformada, sua identidade corrompida e hoje encontra-se em uma situação deplorável, que já não sabem mais o que são. E o mundo, ele exige e molda uma identidade própria, ele tem uma identidade própria. O mundo contemporâneo, ele coloca uma grande influência e pressão sobre as pessoas. Porque o mundo ele define a identidade baseando em fatores externos, como a aparência, como as vestes, como status sociais, como a profissão que a pessoa exerce. Se você for reparar, o mundo ele já tem uma moldagem pronta para forjar a identidade das pessoas. Porque o mundo ele vê pelas aparências. Mas eu quero te dizer nesse dia de hoje que o nosso Deus, ele forja a nossa identidade não é pela aparência, não é por aquilo que você aparenta ser, mas por aquilo que você é, o seu interior. Porque Deus sonda o nosso interior e Ele nos conhece. É assim que Ele forja a nossa identidade. Amém? Você está aqui comigo hoje? Então, se a gente for perceber, tem muitas coisas que influenciam nesses dias de hoje. A cultura popular, também as ideologias de todos os tipos têm influenciado a buscar valores, buscar dignidade em bens materiais, pelo título que a pessoa tem. Se você tem, você vale mais. Se você não tem, você não vale nada. Por gênero, né? Por raça. E por aí vai. Agora, nos tempos bíblicos, irmãos, os nomes das pessoas tinham uma grande importância para a construção da identidade. Eles não levavam em conta as tendências daquela época. O nome que era importante. O nome estava relacionado ao propósito, à promessa. Eu posso citar que quando Deus cria o homem, Ele cria o homem do pó da terra, Ele sopra nas narinas do homem e ali o homem se torna uma alma vivente. E aí Ele dá o nome de Adão. Adão significa homem criado da terra. Ali Deus deu o nome. Você vê que tem todo o sentido. Ali forma uma identidade. Ali Deus formou uma identidade em Adão. Abrão ele recebe o nome do pai dele e o nome de Abrão significava excelso pai. Mas quando ele recebe a promessa de Deus, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que vai significar pai de multidões. E se você for olhar, o nome era tão importante, né? Que é uma passagem interessante lá em Gênesis capítulo 35, versículo 17, que quando Raquel, uma das mulheres de Jacó, ela não podia ter filho, mas Deus abriu a madre, ela teve José e depois ela teve o outro filho, o caçula de Jacó. Só que o filho nasceu com muitas dores, muita complicação, muita aflição no parto de Raquel.
E o que aconteceu? Raquel coloca o nome da criança Benoni, que significa filho da dor. Mas quando ela morre no parto e Jacó recebe aquela criança, ele muda o nome. Ele disse: não será Benoni, mas sim Benjamim, o filho da felicidade. Significa filho da felicidade. E você veja como o nome influenciava e moldava a identidade de uma pessoa. Jacó, quando luta com um anjo, Jacó é aquele que tinha o nome de quê? Trapaceiro. Jacó significava trapaceiro. Mas quando ele luta com um anjo, Deus muda o nome de Jacó para Israel. E o que eu quero falar nesse dia de hoje é de algo interessante. E eu quero falar da história de Jabes. 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10. E Jabes pertence à genealogia de Judá. A palavra vai dizer assim, ó: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Aqui você pode olhar que Jabes fez uma oração. Jabes se tornou a pessoa mais ilustre entre seus irmãos. Talvez você tenha procurado, buscado a sua identidade em tantas outras coisas. Talvez as pessoas tenham dito o que você é. O mundo tem influenciado para moldar e formar a sua identidade. Mas eu quero te dizer nesse dia de hoje que você não é o que as pessoas pensam e o que o mundo diz. Você é aquilo que Deus projetou para você. Você é isso. Deus, Ele é esse Deus que restaura a identidade. Deus não mudou o nome de Jabes. Não, porque Jabes compreendeu que o que poderia mudar, transformar a sua história, a sua identidade, não eram as pessoas, mas sim o Deus de Israel. E Jabes fez uma oração de ousadia. E a palavra diz que Deus ouviu a oração de Jabes e fez Jabes ser o mais ilustre. Então nesse dia de hoje Deus está dizendo assim: me busca que eu transformarei a sua identidade, restaurarei a sua identidade, trarei de volta, trarei a origem aquilo que está perdido. Você está entendendo? Então não foi por causa de um título de rei, de governador, não foi uma imagem que foi criada pela sociedade, não foi. Jabes, ele reconheceu o seu verdadeiro valor, a sua verdadeira identidade em buscar em Deus. Em Deus ele encontrou a sua verdadeira identidade. Você não é o que as pessoas pensam. Você não é o que o mundo diz. Você é o que Deus te criou, o que Ele te projetou. Ele está te chamando nesse dia de hoje. Ele está te chamando de volta. Você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Nesse dia de hoje, rejeite os títulos, os rótulos, os apelidos que não vêm de Deus. Rejeite tudo isso. Ore com fé e com o coração alinhado com a vontade de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você é o que Deus escolheu para você. Eu tenho um nome, meu nome é Antônio. O nome tem até alguma importância, mas ele não define quem eu sou. Quem define quem eu sou é o Deus que eu sirvo hoje. O Deus que me forjou, o Deus que me criou, o Deus que está me projetando. É Ele que me deu uma identidade. Ele restaurou a minha identidade. Um dia estava perdido, levado pelo mundo, forjado pelo mundo a minha identidade. Mas no dia que eu encontrei a restauração em Deus, eu vivi igual a Jabes. Deus restaurou a minha identidade. Deus está restaurando a sua identidade nesse dia de hoje. Pega a visão. Você não é isso, não. Crê em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Beijo. Jesus te abençoe nesse dia de hoje. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou.
Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta